Boa noite, senhoras e senhores. Sérgio Moro no Flow. Igor e Monark são pessoas que eu admiro, muitas vezes pelos seus posicionamentos a favor da liberdade de expressão e da liberdade de mercado, que são valores muito valorizados aqui neste canal. Ideias que eu considero muito valiosas. Para quem não sabe, eu já fui no Flow uma vez, então quem quiser assistir disso, não sabia, procure aí a vez que eu fui no Flow. Lembrando para vocês apoiarem o canal, tornando-se membros do canal. Assim vocês terão acesso a aulas de filosofia, ética e economia exclusivas. Então inscrevam-se no canal e tornem-se membros. Então vamos falar sobre o Sérgio Moro. Eu assisti, por enquanto, até 1h15 o Flow do Sérgio Moro. São 5 horas de Flow. Eu achei que ia confundir, ia ser muita ideia de uma vez só, se eu assistisse tudo de uma vez. Então assisti 1h15 e vou falar sobre o que eu ouvi nessa 1h15. Então o Sérgio Moro é uma pessoa que já trabalhou muito contra a corrupção. Já fez a Lava Jato, participou da Lava Jato, combateu a corrupção, critica o Lula por ter sido condenado por corrupção e diz que a desculpa para soltar o Lula foi uma desculpa esfarrapada, não foi algo válido dentro do julgamento. Critica o Bolsonaro também por barrar o combate à corrupção, certo? E os filhos do Bolsonaro aí podem estar envolvidos com rachadinha. Eu não vou falar nada porque não levar processo, mas segundo o Sérgio Moro, dá a entender que o Bolsonaro não quer que o combate à corrupção chegue aos seus filhos, nem a ele próprio. Então ele barrou o combate à corrupção, o que deixou o Sérgio Moro bastante indignado. Sérgio Moro parece ser uma pessoa que acredita no que ele mesmo diz, pelo que eu notei da minha experiência, ao contrário do Lula, porque para mim o Lula parece ser uma pessoa que não acredita em nada do que ele mesmo diz. Ele só quer um discurso populista, um discurso que atinja as pessoas, que faça elas acreditarem que ele está do lado delas, do lado dos pobres. Mas eu não acredito que o Lula acredite no que ele mesmo diz. E o Bolsonaro, né? Falar o quê? O Bolsonaro já apoiou até o Hugo Chávez, né? E agora ele entrou nessa onda aí de conservadores, de direita. Uma onda que foi também muito favorecida pelo próprio Olavo de Carvalho. Então eu não vejo que o Bolsonaro e o Lula sejam íntegros das suas ideias, que eles mesmos acreditem profundamente no que eles dizem. Já o Sérgio Moro, eu posso até acreditar que ele acredita no que ele diz, no que diz respeito ao combate à corrupção. O Sérgio Moro realmente quer combater a corrupção. Ele realmente tem esse interesse dele, pessoal. Inclusive, fora das câmeras, parece que ele pessoalmente, por dentro, acredita nisso, no combate à corrupção. Então ele não propõe nenhuma mudança específica nas leis, por exemplo, ele não propõe mais mercado, menos intervenção no mercado, um Estado menor, menos regulação de mercado, menos impostos. Eu não vi ele propor nada disso, eu vi apenas ele propor uma aplicação mais severa das leis para todos. Então, ele quer aplicar as leis que já existem, são as leis do Estado, as leis estatais. Ele quer que você não possa burlar essas leis. Então, por exemplo, você quer sonegar imposto, você quer vender sem pagar imposto, fazer contrabando. Ele é contra tudo isso. Então, que são crimes sem vítima, né? Então, isso é um problema sério. Ele quer punir crimes sem vítima. Ele acredita que não se deve burlar as leis do Estado. Então, isso eu acredito que seja um problema sério. E o Monark falou, muito bem falado também, que as regulações e impostos atrapalham os empresários. Então, e ele questionou o Sérgio Moro, confrontou o Sérgio Moro. Será que não é por causa dessas regulações e impostos que o empresário vai tentar burlar essas leis em primeiro lugar, já que elas estão atrapalhando ele, estão roubando o seu lucro? Às vezes o empresário quer pagar um salário para empregados, quer contratar pessoas, quer vender produtos e não consegue por causa do tamanho das regulações e dos impostos. O Sérgio Moro até reconheceu que esses impostos podem atrapalhar os empresários, mas parece que a prioridade dele, em primeiro lugar, é combater a corrupção. É combater que as pessoas possam burlar a lei, mesmo que a lei seja injusta. E ele acha que se
as pessoas não puderem burlar a lei, as leis vão ficar mais justas, tá? Eu acredito que não. E eu vou dar como exemplo aqui ditaduras, por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não admite corrupção. Se uma pessoa desviar 1 centavo do governo, ela é fuzilada e a família toda dela é presa. Lembrando que na Coreia do Norte, se uma pessoa é presa, a família inteira dessa pessoa também é presa junto, tá? Uma pessoa inocente paga pelo crime de outra, pelo crime que já não é crime, né? Que já é só desobediência à ditadura. Então, a mesma coisa no nazismo. Digamos que você está lá no nazismo, você é um judeu, e aí alguém denuncia você como judeu. Aí chega o soldado nazista. Se esse soldado for corrupto, ele pode falar assim, me vê aí, me dá $10, eu não sei qual é a moeda da Alemanha naquela época, mas sei lá, me dá $10 aí que eu deixo você fugir. Isso seria um policial corrupto na Alemanha nazista. O que você acha melhor na Alemanha nazista? Um policial corrupto ou um policial honesto? Porque se ele fosse honesto, entre aspas, o que ele faria? Entregaria esse judeu para ir para um campo de concentração. Então, são exemplos onde a gente vê claramente que a ausência de corrupção não é igual à ética. Não é igual a uma economia funcionando bem. Não é igual a pessoas livres prosperando e podendo empreender e podendo lucrar e podendo produzir valor. Não é a ausência de corrupção por si só que vai gerar isso, que vai gerar uma sociedade ética, uma sociedade onde se produz valor. O que vai gerar isso é o livre mercado, é o respeito à propriedade privada, é o respeito ao livre mercado, o respeito ao empresário poder empreender, ao empresário poder produzir, ao empresário poder contratar, sem que o Estado vá lá e roube ele. Então é isso que vai trazer liberdade econômica. Então eu discordo que se você conseguir impor as leis de uma forma absoluta, sem que as pessoas possam burlar a lei, então as leis vão ficar mais justas. Não, não vão. Porque se fosse verdade, as leis na Alemanha nazista teriam ficado justas e não ficaram. As leis na Coreia do Norte teriam ficado justas e não ficaram. Tá? Isso não significa que eu queira que dinheiro fique no bolso do Lula, de petistas, das pessoas que foram presas aí na Lava Jato. Não significa que eu queira que o dinheiro fique no bolso delas. O que acontece é que o problema desse dinheiro ter ido parar no bolso delas veio, em primeiro lugar, dele ser tirado pelo imposto. Né? Primeiro ele foi tirado pelo imposto para depois ir para o bolso de corruptos. Então, a raiz desse problema é o imposto. A raiz desse problema é a regulação. É esse problema que precisa ser atacado. Só que é claro, como o Monark também notou muito bem, achei que ele foi muito bem na conversa, trouxe pontos muito relevantes, assim, e relevantes para o livre mercado, né? Relevantes para a liberdade. E ele conseguiu fazer esses questionamentos para o Moro, né? Então uma coisa que ele falou muito bem é que praticamente o poder ele já está todo atrelado à corrupção. Ou seja, quando a Lava Jato vai investigando um político, vai aparecendo outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro, e pode ser que a maioria dos políticos esteja envolvido em corrupção. Isso significa que se a maioria no poder está envolvido com essa corrupção, que o poder vai resistir a ela, ao combate à corrupção, né? Então, se o Sérgio Moro quer combater a corrupção, o poder vai resistir. Aqueles que estão no poder vão resistir. E é o que ele estava falando mesmo no Flow, que as pessoas no poder resistem ao combate à corrupção. Eles querem que a corrupção não seja combatida. E como essa corrupção vem dos impostos e da regulação do mercado também, porque esse dinheiro vem em primeiro lugar, a raiz de onde ele é tirado é dos impostos e das regulações. Quando a corrupção são alianças de empresas com o Estado, corporações, corporativismo, isso também é porque o mercado é regulado pelo Estado. Então isso gera uma resistência também ao combate contra o imposto, contra a regulação. Porque esse sistema corrupto, esse sistema de corrupção, ele precisa da regulação de mercado, precisa de impostos para sobreviver, para continuar parasitando. É um sistema de parasitismo, um sistema de parasitas. E esse parasitismo começa no imposto, começa na regulação. Ele não começa na corrupção, não começa no desvio de dinheiro. Ele começa a partir do momento que o Estado cobra imposto. Então existe essa resistência, e aí o Monark também citou
o ponto de que, por causa das regulações e do imposto, as pessoas, né, não conseguem empreender, tentam arranjar um jeito de sair disso, cria-se um incentivo para que ela se desvie do Estado, né, faça o agorismo, faça o mercado negro, faça o mercado cinza, que é ético, né, é um crime sem vítima. Você compra uma coisa e vende. Você vende um produto para uma pessoa. Simplesmente você está com a sua propriedade vendendo sua propriedade para outro. É o seu direito. O Estado não tem que interferir em nada disso, mas para o Sérgio Moro, contrabando é crime, tráfico é crime, né? Ou seja, simplesmente receber uma coisa e vender é crime. Lembrando que na Venezuela, comida é tráfico também, porque pelo congelamento de preços, mercados não conseguem vender muitas vezes. Então as pessoas têm que traficar comida, têm que vender comida no mercado negro na Venezuela. E aí, você também é contra a corrupção na Venezuela? Você também acha que as pessoas têm que comprar só da forma oficial na Venezuela? Então é a mesma coisa. O Estado está aí roubando as pessoas com impostos e regulações. E o mercado negro nada mais é do que falar: eu quero vender isso daqui sem o Estado atrapalhar, certo? E daí cria-se um incentivo para o mercado negro, que é ético, mas também com a união com o Estado. Um incentivo para que empresas se unam ao Estado para que seus interesses formem uma simbiose parasítica na qual o Estado garante à empresa o poder de esmagar seus concorrentes, enquanto a empresa garante ao Estado o lucro monopolista, ou o lucro do oligopólio. Então é uma simbiose parasítica, e a raiz dessa simbiose parasítica é a regulação de mercado e os impostos. Então o Sérgio Moro não está atacando a raiz do problema, ele está atacando um sintoma, né? A corrupção é um sintoma. O que ele vai criar com isso é um Estado mais forte, ou seja, um Estado onde vai ser mais difícil ainda do empreendedor prosperar, mais difícil ainda de negócio prosperar, onde as pessoas vão se matar de trabalhar para pagar mais imposto e não vão conseguir fugir disso. Isso é bom? Isso não é bom. A raiz do problema é a falta de livre mercado, é a falta de liberdade econômica. Qualquer país com mais liberdade econômica tem mais qualidade de vida. E a ética também garante a liberdade econômica, já que a ética diz que ninguém pode agredir a propriedade do outro. Então, simplesmente, um mínimo de ética e um mínimo de economia já dizem tudo. O que a gente precisa é livre mercado, propriedade privada. A gente tem países com zero corrupção. Venezuela, Coreia do Norte. Não estou falando da Venezuela especificamente, mas Coreia do Norte, onde você pisca o olho na apresentação do ditador e você já é fuzilado. Ah, eu dormi na apresentação, fuzilado. Cortei o corte de cabelo errado, que não era permitido, porque só tem, 5 cortes de cabelo, você tem que fazer um deles. Fuzilado. E sua família também junto, né? Então, lá não é permitido corrupção, não é permitido desobedecer o Estado. E aí, onde a obediência levou esse povo, né? Então a gente precisa o quê? De mais obediência? Ou a gente precisa de regras melhores, né? A gente precisa de regras diferentes, né? Então eu acho que o Sérgio Moro é bem intencionado. Mas de boas intenções o inferno tá cheio. Quantas pessoas a gente achava que eram bem intencionadas, entraram no Estado e deu tudo errado, sempre. Sempre deu errado. Nenhuma vez deu certo. Então, por que você acha que vai dar certo dessa vez, né? Eu não acho. Eu acho que o Sérgio Moro pode ser bem intencionado, ele pode ser sincero no que ele fala. Só que essa sinceridade não é suficiente. Não vai mudar nada. Se ele quisesse abrir o mercado, por exemplo, se ele entendesse que a raiz do problema é o mercado e quisesse abrir o mercado, mesmo assim eu acharia muito difícil, porque ele vai entrar na máquina estatal. Ele vai ser moído, vai ser digerido pela máquina estatal. E vai ser usado pela máquina estatal para o que for conveniente. Assim como o Bolsonaro foi também. Então, tá aí. Mas eu achei muito boas as perguntas do Monark. Achei muito boas as falas do Monark. Achei que ele puxou o assunto para o ponto central, né, para a raiz do problema, que é o livre mercado, que é a interferência do governo no livre mercado. Isso foi muito bom e pode ter dado uma ideia para o Sérgio Moro pensar sobre isso, né? Então, essa é a minha opinião sobre o Sérgio Moro.
Não se esqueçam de se tornar membros do canal, se inscrever, para que vocês tenham acesso às aulas exclusivas para membros. Muito obrigado e até a próxima.